dia, meu irmão, minha irmã, bom dia, meus amigos. Estou muito feliz de estar com vocês aqui nesse momento. Eu estou com o pastor Mateus aqui, estamos juntos nesse momento. Pastor Mateus, dá um oi. Bom dia, irmãos, Deus abençoe a todos. E graças a Deus que eu estou vendo que você está aí presente conosco, né? E seja bem-vindo em mais essa aula da Escola Dominical, seja bem-vindo mais esse momento de estarmos com Deus. É sempre bom lembrar que nós estamos reunidos de forma real. É a Igreja de Cristo de fato e de verdade reunida. E quando nós nos reunimos, o Espírito Santo, Deus diz: eu estou presente com vocês. Então, mesmo que a gente esteja cada um na sua casa, cada um no seu lugar, a gente está aqui juntos, nesse momento, falando sobre a palavra de Deus, ensinando e aprendendo, e isso é muito bom. A gente não tem nada de virtual aqui, aqui é a vida real da Igreja de Cristo aqui conosco. Então, para começar a nossa EBD online, a nossa EBD live, vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Querido Deus, Pai eterno, amado, obrigado, Deus, por que o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã, que o Senhor tem, Senhor, nos trazido vida, tem nos providenciado, Senhor, aquilo que necessitamos. E nesta manhã pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, a professora da escola do infantil, que o Senhor venha abençoar o pastor Mateus, que será o nosso professor desta manhã, que cada palavra, Senhor, que for dita aqui, que aquilo que for ensinado, que venha servir, meu Pai, para edificar a vida de cada um de nós no Teu reino, na Tua palavra. Assim, Senhor, Te glorificamos, Te exaltamos e dedicamos a nossa vida, Senhor, a Ti. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Vocês podem ver que hoje está mais tranquilo a nossa transmissão online. Já tem 14 pessoas que estão conosco aqui participando desse momento. E você pode fazer a sua pergunta, né? Fazer a sua pergunta para o professor na aula do pastor Mateus, através do chat que você encontra logo, se você tiver no celular, logo abaixo o vídeo que você está assistindo, participando, você tem o chat, você faz a sua pergunta e o pastor Mateus então responde para você ali os questionamentos que você tiver para fazer. Nesse momento eu vou chamar a professora Cláudia. Ela vai ser a professora que vai conduzir a aula para o infantil, tá bom? Deus abençoe a gente e vamos agora participar com a Cláudia. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Estou com muitas saudades e também das nossas aulas na igreja. Neste período que nós estamos passando por quarentena, nós vamos ter aulas pela internet. Na semana passada, tivemos uma aula bem legal com a tia Nanda. Ela falou sobre gratidão. Vocês se lembram? Para quem não me conhece, o meu nome é Cláudia e o tema da nossa aula de hoje é oração. O versículo da nossa lição está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Converse com Deus sempre. Em outras versões, também está escrito: orai sem cessar. Bom, nesse período que nós estamos em quarentena nas nossas casas, vocês estão brincando, assistindo TV, ajudando o papai e a mamãe, estudando pela internet, estamos fazendo várias coisas e também estamos o tempo todos conectados. Mas eu pergunto para vocês, como nós estamos conectando com o nosso Deus? Vou contar uma história de um rei. O seu nome era Ezequias. Quando ele se tornou rei, ele tinha apenas 25 anos. O seu reinado foi na cidade de Jerusalém. Acredito que vocês já devem ter ouvido
cidade era onde vivia o povo de Deus. Ezequias era um rei que obedecia e amava a Deus. Ele conversava com Deus sempre. A história do rei Ezequias vai nos mostrar o quanto é importante e maravilhoso conversar com Deus. Quando Ezequias ficou mais velho, ele ficou muito doente. Então ele recebeu a visita de um profeta. O profeta é aquela pessoa que transmitia as mensagens de Deus para as outras pessoas. É esse profeta aqui. O profeta Isaías. Quando Isaías viu o rei, não deu uma boa notícia para ele. Disse que ele não ficaria, que ele iria morrer. E era para ele deixar o seu reino tudo em ordem. Quando Isaías soube dessa notícia, ele imediatamente virou o seu rosto para a parede e orou, dizendo assim: Ó Senhor Deus, servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. Ezequias chorou amargamente. E antes mesmo de Isaías deixar o palácio, a palavra do Senhor veio a ele novamente. Volte e diga a Ezequias: ouvi a sua oração e vi lágrimas. Eu o curarei. Vou lhe acrescentar mais 15 anos à sua vida. Vocês viram como Deus ouve as orações? Ele ouviu a oração do rei Ezequias e também ouve as nossas orações. É maravilhoso podermos conversar com Deus. Podemos contar para Deus tudo o que acontece com a gente e pedir também o que precisamos. Deus sempre está pronto para nos ouvir e nos responder de acordo com a sua vontade e para o nosso bem. Ezequias agradeceu muito a Deus pela cura da sua doença. Ele reinou mais 15 anos obedecendo e amando a Deus. Devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, assim como Ele fez com o rei Ezequias. Esta história está no livro de 2 Reis, capítulo 20. O Deus de Ezequias é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Ele ouve e atende as nossas orações. Você já orou hoje? Vamos orar? Senhor Deus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigada por ser tão maravilhoso, Senhor. Que o momento da oração seja, Senhor, um momento mais agradável do nosso dia, Deus. Pois, através do Senhor Jesus, temos acesso livremente contigo. Te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Oi, crianças! Esse daqui é o Teodoro. Ele participou também da nossa lição. Dá ok. Vamos ver se o som entrou. Eu acho que agora entrou. Então aí, de novo, Diná, muito bom dia. Madalena, Flamínio, Rosângela, Cíntia, Cláudia está aí também. Queria agradecer você, Cláudia, por esse momento, por essa aula com as crianças. Bom dia, Rebeca, bom dia, Jaqueline. Família de 4, depois põe o nome da família aí, de quem é da família de 4, que a gente não sabe quem que é. E pra gente também tá caminhando com vocês. Pedrão, bom dia. Ivone, bom dia. Gabriela, bom dia. Jaqueline aqui, quem mais? Flávia Monteiro voltou. Voltou a Flávia porque tinha ido ou voltou o som, Flávia? Então, é isso. Bom dia a todos novamente. E esse momento agora eu vou chamar a presença do pastor Mateus para que ele esteja conosco nesse momento também. E ele vai dar aula na aula de hoje. Se vocês puderem olhar, ele está aí do nosso lado, já está aparecendo na sua tela. Pastor Mateus, é só dar bom dia para eles. Bom dia, irmãos. Queria fazer o teste com vocês também. Se puderem dar um oi para mim, para ver se o meu áudio está saindo, por favor.
quero dizer para os irmãos aí da apreensão de entrar ao vivo, né? Apesar de que a gente faz isso bastante na igreja, mas aqui na câmera é bem diferente. A Cláudia que deu aula já sabe como é que é. Mas enfim, tempos de nos reinventarmos, né, irmãos? Já me deram aqui que está tudo ok com o meu áudio, então tá bom. E o que é o objetivo nosso aqui com a aula ao vivo? E quero agradecer o Roberto aí que se dispôs aqui junto comigo, porque sozinho eu não ia conseguir gravar. Mas o objetivo, irmãos, é que a gente consiga estarmos mais perto uns dos outros, mesmo que diante das câmeras a gente consiga participar juntos, conversarmos juntos sobre esses momentos maravilhosos que é de estudo da Palavra de Deus. E nós vamos começar nos próximos domingos, e vai estar participando o pastor Eduardo também, o Roberto, o Aba, todos vamos estar falando com vocês um pouco sobre o tema atual, né, que é essa reinvenção da forma de cultuar, essa forma de lidarmos uns com os outros, que nós já sabíamos que poderíamos fazer, mas que agora a gente praticamente só faz assim, né, visto que a gente vê, principalmente a gente se vê muito pouco. E o que eu queria trazer para vocês é que a gente realmente conversasse um pouquinho sobre igreja, né? Tá aparecendo o slide já para eles, Roberto? Não. Slide, por favor. Eu vou fazer uma oração com você, mais uma oração, que essa próxima meia hora, 40 minutos, que nós vamos estar aqui falando e conversando, que cada um de vocês tivesse junto comigo aqui meditando e ouvindo um pouco mais sobre a Bíblia, sobre Deus e sobre esse momento que a gente vive, tá bom? Abaixe tua cabeça mais uma vez aí na sua casa e ore comigo. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse momento que a gente tem de poder estar estudando a tua palavra. Eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui junto comigo. Eu quero agradecer ao Senhor por essa tecnologia que nós temos, de mesmo distantes, ó Pai, podermos juntos estudar a tua palavra. Quero te agradecer aqui pela vida de todos os envolvidos que estão se dedicando, Pai, para fazer esse momento acontecer. E que o Senhor, Pai, faça com que nós entendamos qual é o desejo para a sua igreja, qual é o seu desejo para nós, o que o Senhor, Pai, quer para nós como igreja nesses momentos que estamos vivendo. Em nome de Jesus, que a leitura da tua palavra sirva para nosso crescimento, para nossa edificação, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos agora com 20 conexões, isso se a gente multiplicar aí por 2, eu acredito que a maioria tenha mais de 2 pessoas junto. A gente está aproximadamente com 50 pessoas, que é a média realmente que a gente tem na nossa escola bíblica dominical de manhã. E eu acredito que com o tempo a gente vai conseguir cada vez mais estar juntos através dessas lives ao vivo. Percepções de Deus em meio à pandemia. E tem uma frasezinha que o Roberto vai colocar ali, me perdoem já se tiver algum erro de português, mas eu queria que você refletisse nessa pergunta e depois nós vamos meditar. Quando você vê uma criança pedindo comida na rua, quando você vê uma criança alegre, com saúde, brincando em uma tarde ensolarada, qual é a percepção de Deus que você tem? Isso eu queria deixar só para uma pergunta aí para a gente iniciar as nossas reflexões, tá certo? O que nós pretendemos com a aula de hoje? Pode passar, Roberto. Já passei. Já passou? É que eu não... Tem um delay aqui, irmãos, então tá aparecendo aí. O que eu gostaria que vocês pensassem junto comigo aqui nas aulas de hoje. A primeira coisa que eu gostaria de fazer com os irmãos é diferenciar conceitos de definição de Deus e percepção de Deus. Eu usei essas duas palavras e o título da nossa EBD hoje é Percepção de Deus, por um motivo específico que nós vamos já estar falando sobre isso, tá? Objetivo 2 com a nossa aula. Identificar as crises que vivemos hoje no Brasil e daí especificamente também que vivemos hoje aqui em Jundiaí e até mesmo dentro da nossa própria igreja, tá certo?
Objetivo 3 dessa aula: identificar algumas percepções que as pessoas têm de Deus nesse momento atual. Tá? E o objetivo 4 é encontrar caminhos embasados em Cristo para a igreja desempenhar o seu papel. Então, o que a gente quer aqui é que a gente tenha uma discussão, um diálogo, uma conversa sobre o momento atual que nós estamos vivendo e, principalmente, que a gente consiga ter um plano de fundo de qual é o papel da igreja nesse momento atual. Diferenciando o conceito de definição de Deus e percepção de Deus. Tá certo? Antes de eu ler o texto para vocês, eu queria contar uma breve história que eu ouvi, né, que um seminarista fazendo a sua análise para a sua sabatina para conseguir o seu título de pastor numa igreja, ele já foi preparado para essa pergunta: defina Deus. Né? E todo mundo sabe, e se você não sabe, eu te digo agora que definir Deus é impossível. Mas o professor que foi fazer essa sabatina, um dos professores que já atentos a esse tipo de pergunta, né, porque daí você tem uma resposta clara, né, não tem como definir Deus. Ele já começou a pergunta falando assim: partindo do princípio que não é possível a gente fazer uma definição de Deus, eu gostaria que você me falasse sobre as percepções que você tem de Deus. Então, eu não sei se os irmãos têm... eu vou me embasar biblicamente agora para falar. Mas a primeira coisa que eu queria deixar para os irmãos é que Deus não pode ser definido pela razão humana. Tá? E eu quero me embasar aqui em 3 textos e a gente vai falar rapidinho sobre eles. O primeiro deles está em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, onde o texto diz assim: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Essa é a definição de Deus. Então, Deus, ele não pode ser coisificado, ele não pode ser entendido assim como eu entendo essa caneta aqui. Ela é uma caneta, ela tem tinta, ela é preta e branca, e ao colocar ela no papel, ela solta tinta. Deus, ele não pode ser simplesmente entendido como uma coisa que você consegue definir. Um segundo texto que eu gostaria que vocês embasassem comigo está lá em Jó, capítulo 42, versículo 3, aonde diz assim: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Esse aqui é a confissão de Jó, logo depois que ele perde, né? Passa um momento que ele perde todas as riquezas e todos os bens dele, e ele perde isso, e ele volta-se a Deus e confessa que ele não conhecia Deus como de fato ele achava que conhecia. E Jó é uma figura que a Bíblia mostra que era uma pessoa muito reta, muito íntegra, e que conhecia muito bem todas as formas de se cultuar, as formas de se vivenciar Deus. E o último texto que eu gostaria de me embasar está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, onde Paulo, tentando explicar para a igreja a grandiosidade de Deus e dos dons e do amor, e falando por que a gente ainda não consegue vivenciar essa plenitude em Deus, ele diz assim:
porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, eu peguei aqui alguns textos, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, para falar para os irmãos que realmente a gente não consegue, irmãos, ter uma definição exata do que Deus é na sua totalidade. O conceito de definir, ele pressupõe um conhecimento técnico, né? Conhecimento de algo ou alguém. E o conceito de percepção? Aí sim é onde eu gostaria de entrar com os irmãos, e a gente vai falar um pouco sobre isso. O conceito de perceber está relacionado aos sentidos, né? A visão, a audição, olfato, paladar e tato. Então, o que eu queria que os irmãos entendessem é que nós percebemos Deus. A primeira coisa que eu acho importante a gente definir é que o que a gente pode fazer como seres humanos, a nossa limitação, é que a percepção de Deus através dos nossos sentidos, através daquilo que você vê, através daquilo que você ouve, daquilo que você toca, daquilo que você sente, daquilo que você cheira. O ser humano, ele só pode falar sobre Deus através de percepções. E o texto lá de Êxodo, ele é muito claro quando a própria definição de Deus como eu sou. Né? Como é que você define Deus como Ele é? Né? É dentro desse sentido que eu gostaria de me embasar com os irmãos para a gente falar mais sobre essa questão da percepção de Deus. Se ficou claro para os irmãos, eu gostaria que vocês me dessem um joinha ali, senão vocês podem perguntar que a gente tenta definir mais para os irmãos, tá certo? E eu gostaria de terminar esse primeiro tópico perguntando para vocês qual dos dois conceitos o ser humano está apto a falar sobre, né? Eu queria partir então do princípio que eu entendo que nós podemos falar de Deus a partir de percepções e não a partir de definições de Deus. A partir disso, agora, eu gostaria de fazer algumas identificações de crises que nós estamos vivendo no meio dessa pandemia, né? A primeira crise que eu considero ela sendo a mais grave é que nós estamos em uma séria crise de saúde, né? E ontem, eu tenho um irmão meu, para quem não sabe, eu tenho um irmão meu que ele é médico, e ele trabalha em pronto-socorro lá em São Bernardo do Campo, e ele tem falado, a última vez que nós conversamos, ele falou para mim assim: Mateus, os hospitais não estão cheios. Os hospitais não estão cheios, porém as UTIs estão. O que acontece é que, e eu até compartilhei com o conselho uns 2 semanas atrás, que a gente tem perdido muitas pessoas para esse vírus, né? E eu perguntei para o meu irmão, mas por que os hospitais não estão cheios? Assim, primeiro, porque as pessoas estão com medo de ir nos hospitais. Segundo, porque o próprio isolamento social permitiu que outras coisas que faziam com que as pessoas fossem aos hospitais não estão fazendo com que elas vão mais. Por exemplo, acidentes de trânsito reduziu muito, então você tem menos pessoas, né? Você tem menos festas, então você tem menos pessoas alcoolizadas se machucando e fazendo os outros se ferirem, enfim. Mas a questão é que nós estamos numa crise, a gente está num momento de medo, né? E eu perdi pessoas conhecidas, perdi clientes, né? Pessoas que trabalham comigo perderam entes queridos da família. E a gente vive uma crise realmente de saúde. E a gente viu o quanto que nós, seres humanos, somos frágeis e o quanto que nós estamos despreparados também para algum tipo de enfrentamento mais grave de pandemias. Eu tenho uma pergunta aqui da Regina. Em 1 Coríntios 13, versículo 12, nos fala que Deus nos conhece por inteiro, certo?
Só voltando aqui, porque agora vemos em parte como obscuramente, então veremos face a face e agora conhece em parte, isso mesmo. Né? O que ele quer dizer é que um dia conheceremos assim como Deus conhece. Isso aí, Regina, faz todo sentido. A segunda crise que eu gostaria de destacar, e essa aqui talvez é a que mais tem começado a ser falada a partir de agora, é porque o isolamento social acabou que agravou uma situação no Brasil, que é a questão do desemprego, a questão da fome, a questão do acesso às coisas básicas que nos mantêm vivos, né? Então aumentou o número de desempregados, as pessoas estão sem dinheiro, existe mais fome, existe mais insegurança e mais medo. E eu até quero destacar aqui um papel importante que nós estamos desenvolvendo. Tem pessoas da igreja se envolvendo muito em questão de arrecadação de alimentos e distribuição. Nossa diaconia, juntamente com o pessoal de missões e outras pessoas também, têm se envolvido bastante. Mas o que eu tenho visto, e daí partindo um pouco daquilo que a minha empresa tem visto, é que a crise financeira está só começando, né? A gente está vivenciando um ápice da crise de saúde, mas a partir de agora é que começa a crise financeira, que as pessoas vão começar a sentir mais a falta do dinheiro. A gente vive uma crise política, né? E eu não vou entrar muito aqui nos debates que existem, né? Mas hoje a gente tem uma crise política e institucional instalada, né? E que não vamos entrar nas tendências para nenhum dos lados, mas a questão é que isso tem agravado a insegurança no país, né? A dificuldade que a gente tem tido politicamente de trabalhar, não que não houvesse antes, acho que hoje só por uma questão da mídia ela está muito mais aflorada, mas eu acho que ela sempre houve, né? E a gente percebe o quanto que nós precisamos de ter uma política saudável para que a gente consiga ter mais tranquilidade no nosso país. O que eu queria dizer para vocês, irmãos, é que todas essas crises elas sempre tiveram, né? Na igreja não, no Brasil e no mundo. Mas agora, esse momento de isolamento e esse vírus, que tem uma mortalidade aqui no Brasil de entre 5% e 6% daquilo que se consegue testar, ele trouxe para nós uma evidência, um clareamento muito forte do que pode estar acontecendo, né, e que vai acontecer. A gente tem a crise da igreja, né, e daí eu digo realmente porque hoje a grande preocupação como que nós vamos lidar, né? Por exemplo, assim, vamos pensar que agora, né, a partir de 1º de junho, começa uma flexibilização desse isolamento, né? Isso na prática, eu estava conversando com o conselho, não quer dizer que os irmãos domingo que vem, ou quando liberar, os irmãos vão estar de volta na igreja, né? A gente já está trabalhando de a gente continuar quando tiver a abertura, ter o culto presencial e continuar com os cultos online. Por quê? Esse retorno à vida normal, ele não é um retorno mais à vida normal. Ele vai ser um retorno diferente. Ele vai ser um retorno de algumas pessoas, outras vão se sentir inseguras, outras realmente não vão poder estar por uma questão de idade ou por uma questão de saúde mesmo, não vão poder estar. E como é que a igreja vai trabalhar a partir de agora com essa crise, né? E dentro desse sentido, a gente está tendo inúmeras e inúmeras lives, né? Hoje você está aqui por uma escolha, mas você pode, se quiser aqui, buscar a Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja Universal, Igreja... eu não vou falar todos os nomes, mas tem inúmeras pessoas, né? E não são só mais os pastores que estão falando, todo mundo hoje tem a possibilidade de falar, e você está aberto a ouvir isso. E como é que nós vamos lidar? Que falta isso faz? Eu acho que é a grande pergunta. E daí você pode responder para você mesmo aí, meu irmão. Que falta o culto faz na sua vida? O culto presencial, tá?
Talvez essa é a grande crise que a igreja vai ter que responder a partir de agora, né? E a gente tem ainda um quinto ponto que eu queria destacar para vocês, que é a crise na família, né? E eu vivo isso, né? Que é o estresse causado pelo enclausuramento, pelas divergências pessoais. E o fato de você estar fechado, o fato de você não estar saindo, o fato de você estar limitado, isso gera estresse dentro das nossas casas. Enfim, eu identifiquei aqui pelo menos 5 crises que eu enxergo nos últimos, de março para cá, elas se afloraram e a gente tem visto isso muito forte dentro da nossa realidade. Se alguém tiver mais alguma crise que enxergue, que queira colocar aqui também, fica disponível para falar, tá? Então a gente percebe que a gente tem um momento diferente vivendo na nossa história, que nós precisamos identificar aonde que Deus está colocado no meio de tudo isso. A gente não pode definir o que Deus quer com tudo isso, porque a gente estaria, eu imagino que nós estaríamos nos colocando no lugar de Deus. Mas eu gostaria de falar, então, não em termos de definições, mas eu gostaria de falar para vocês em termos de percepções de Deus em meio à crise. Quais são as percepções que eu vejo que as pessoas têm, tá? E daí que não é o Mateus falando, na verdade, eu estou falando daquilo que eu já ouvi, tá? Eu já ouvi as pessoas dizerem inúmeras coisas que elas acham o porquê de que tudo isso está acontecendo, né? E daí faz sentido agora aquela primeira frase que eu coloquei para vocês lá no título de Percepções de Deus em Meio à Crise. E eu falei para você, quando você vê uma criança na rua pedindo, e você vê uma criança em casa bonitinha, toda enfeitada, né? Olha que bonito, né? Comendo a comidinha dela, aquecida e tudo mais. Qual é a percepção de Deus que você tem em meio a tudo isso que acontece? É isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês agora, tá? Quais são as 5 principais percepções de Deus que as pessoas trazem, que eu vejo as pessoas falarem muito? A primeira delas é de um Deus castigador, de um Deus juiz, né? E todas elas aqui, irmãos, eu digo para vocês que são embasadas biblicamente, tá? Eu não vou ficar aqui citando os textos bíblicos, mas como eu já ouvi falar há muito tempo atrás, repito, a Bíblia pode ser a mãe das heresias, porque tudo é uma questão da interpretação que você faz. E daí eu queria dizer aqui para vocês, todas as interpretações têm que ser muito estudadas, porque a gente tem só a Bíblia dominical, por isso que a gente tem culto, por isso que a gente tem pessoas estudando para isso. Por quê? A Bíblia, lida literalmente com um texto específico, ela pode dizer aquilo que você quiser. Né? Se você quiser fazer uma leitura de Deus só do Antigo Testamento, você faz, só do Novo Testamento você faz. Se você quiser fazer uma leitura de Deus só do Evangelho de Lucas, você faz. Se você quiser fazer uma leitura de Deus baseada no Apocalipse, você faz. Se você quiser fazer uma leitura de Deus baseado nas leis de Moisés, você faz. Se você quiser fazer uma leitura de Deus baseado no livro do Tiago, onde diz assim, a fé sem obras é morta, você faz. Se você quiser fazer uma leitura de Deus baseada só no apóstolo Paulo, você faz. Porque cada um deles estão falando da sua percepção de Deus. Tá certo? E é isso que eu queria trazer aqui para você agora. Qual é a percepção de Deus que eu vejo as pessoas tendo em meio à crise? A primeira delas é de um Deus castigador. Né? O que é o Deus castigador? Deus castigador é o Deus que em relação ao pecado, ao não olhar para Deus, chegou o tempo do povo padecer. É isso que eu estou colocando ali. É aquele Deus juiz que não se contenta com a malignidade do povo, que ele não se contenta com o pecado e os erros do povo, e ele impõe sanções, ele impõe penalidades para as pessoas.
E eu já ouvi de pessoas, não da nossa igreja, mas eu já ouvi de pessoas falando que o vírus nada mais é do que um castigo de Deus para a humanidade que não tem ouvido as suas vontades, as suas leis. Né? Essa é uma forma de perceber Deus, né? Como um Deus que vem impor pesadamente a sua mão sobre a humanidade. Uma segunda percepção de Deus que eu vejo as pessoas falarem é aquelas que não se incomodam muito e que não ligam muito para essa questão como se isso fosse algo normal. Só para voltar um pouquinho, tá, irmãos? Eu não vou ficar lendo o texto, mas as pessoas que se utilizam desse Deus castigador, elas se baseiam muito em alguns textos do Antigo Testamento, tá? Principalmente com relação a alguns profetas que se levantaram para falar em nome de Deus, e de que haveria um castigo, sim, em cima de determinados pecados que a humanidade fazia, tá? A segunda percepção é de um Deus relojoeiro, né? Que Deus criou a humanidade, que Ele deu corda, né? Assim como fosse um relógio lá de corda, Ele deu corda e soltou a criação no mundo. E tudo que acontece, acontece e vai acontecer, independente se você orar, independente se você fizer as suas súplicas, independente do que você queira fazer. Deus simplesmente colocou ali o mundo, a sua criação para rodar, e as coisas, os sofrimentos, eles vão acontecer. Essa é a percepção de Deus. As pessoas que não buscam muitas respostas, mas simplesmente aceitam elas como são, e dizem, olha, o sofrimento está aí e má sorte daquele que está sofrendo mais. E boa sorte daquele que está sofrendo menos. Essa é uma outra percepção de Deus que a gente pode ter. Né? É uma possibilidade. Uma terceira percepção de Deus é o Deus professor. Ele não está necessariamente ligado à questão de impor um castigo ou de simplesmente deixar de tudo ser relativo, mas ele está mostrando um Deus que toda a ação tem uma reação, ou seja, a humanidade ela busca as suas próprias vontades e em cima disso deve ter as suas consequências, mas que sobre tudo isso que acontece existe sim algo que nós podemos aprender com isso. Essa é uma outra percepção de Deus. E um outro conceito que eu gostaria de dizer de percepção de Deus, um quarto conceito, que seria o Deus de misericórdia, o Deus da compaixão. E daí eu quero usar aqui só um exemplo para tentar falar um pouco sobre isso aqui. Quando aconteceu aquele acidente nas Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, onde aqueles dois aviões colidiram com elas e caiu e morreu mais de 3.000 pessoas, um dos grandes pensadores cristãos dos Estados Unidos da época foi questionado com relação àquilo. O nome dele é Billy Graham, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um homem muito conhecido lá. E perguntaram assim para ele: aonde está Deus nesse acidente das Torres Gêmeas? E a resposta dele foi a seguinte: Deus estava nos bombeiros. Deus estava nos bombeiros, Deus estava nos médicos, Deus estava nos enfermeiros, Deus estava nas pessoas que estavam ajudando. Essa é a percepção de um Deus de misericórdia, de compaixão, de que no momento do sofrimento ele está junto. Né? E a pergunta que fica para nós, Igreja Presbiteriana Independente de Jundiaí, qual é a percepção de Deus que mais fala comigo nesse momento? Né? Qual é a percepção de Deus que eu tenho? Né? Eu digo para você, irmão, que a tua percepção de Deus ela vai estar muito ligada aos ensinamentos que você recebeu. Desde a sua criação, desde quando você era criança, quando você virou adolescente, quando você se tornou adulto,
E agora, como adulto, a tua percepção de Deus ela vai estar muito relacionada àquilo que você opta por viver, né? A tua tendência, né? O teu pensamento, daquilo que eu falei aqui, aquilo que mais fica claro para você é um Deus professor, é um Deus que soltou e deixou as coisas acontecer, é um Deus juiz, um Deus castigador, é um Deus de misericórdia. É aquilo que mais você busca vivenciar, é aquilo que você provavelmente tem a sua percepção de Deus nesses momentos. Tem uma pergunta aqui. O Flamínio colocou o Deus que caminha junto. É a percepção que ele está colocando aqui de Deus, né? O Deus que caminha junto. É uma percepção importante. Eu queria dizer para vocês, irmãos, agora, que nós vamos ler o texto de Mateus, e daí depois a gente vai caminhar aqui para o final dessa reflexão. Por quê? Nós somos uma igreja reformada cristã. Uma igreja reformada cristã é aquela que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tá? E quando você coloca isso, você deve considerar que a essência nossa é Jesus Cristo. Então, a base, a essência para que a gente enxergue ou perceba Deus nesse momento é Jesus Cristo. O óculos de leitura que você tem que ter para esse momento que nós estamos vivenciando é Jesus Cristo. Se você buscar qualquer outra ótica para olhar, você vai ter sérias dificuldades de conversar com os evangelhos de Jesus Cristo. Tá? Então eu gostaria de colocar aqui um pouquinho sobre o papel da igreja em meio a essa crise, mas eu gostaria de usar como referência o Sermão do Monte de Jesus Cristo. Tá? E eu vou ler aqui rapidamente alguns trechos, né? Nós vamos ler um pouquinho do capítulo 5, um pouquinho do capítulo 7, um pouquinho do capítulo 6. Eu vou ler rapidamente e vou passar rapidamente algumas situações que eu vejo que é papel da igreja. É papel da igreja no momento de crise. Tá? O primeiro deles eu vou ler aqui, que é o papel de a igreja ser uma educadora cristã. E eu vou ler aqui os versículos de 1 a 16 do capítulo 5 de Mateus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultais, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhem também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que eu tenho a ver isso com educação? Eu digo para vocês assim, irmãos, a igreja ela tem que ser um instrumento da bem-aventurança.
A bem-aventurança, vamos trocar pela palavra, pode ser feliz. A igreja deve ser aquela que educa para a felicidade. A igreja deve ser o instrumento que se mostra dentro desse ensinamento que Jesus fez. Então, eu gostaria de dizer para você que dentro da percepção de Deus que nós temos como o Evangelho de Jesus Cristo, está sim os versículos 2 até 11. Né? O papel da igreja no meio da crise é mostrar esse Deus para as pessoas. O Deus pacificador, o Deus da misericórdia, o Deus da justiça, o Deus do importar-se, o Deus que está querendo se importar, quer que a igreja se importe com o próximo. Eu gostaria de ler agora no capítulo 7, do versículos 15 até 11, que diz assim, também ainda falando sobre o Sermão do Monte. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O segundo papel nosso como igreja, nos tempos atuais, é identificar os falsos profetas. E nós temos bastante, irmãos. Então eu gostaria de abrir aqui para os irmãos e fazer a seguinte pergunta. Tudo que você ouve, você consegue ter um filtro em Jesus Cristo? Porque o que mais nós temos nesses momentos de crise são falsos profetas. São pessoas que falam em nome de Deus e que não tem nada a ver com o cristianismo. E aqui é muito claro, acautelai-vos dos falsos profetas. E eu vejo que isso é muito difícil nos tempos atuais. É muito difícil a gente identificar quem são esses falsos profetas. E no YouTube, no Instagram, no Facebook, está cheio deles, irmãos. Está cheio deles. Está cheio de pessoas aproveitadoras, está cheio de pessoas cheias de maldade, está cheio de pessoas que às vezes até têm boa intenção no coração, mas são totalmente desconexas com o que a palavra fala. Pessoas que usam a Bíblia, usam o nome de Deus para justificar guerras, para justificar sofrimentos. E assim, leituras literais de um texto específico da Bíblia. Eu posso dizer para vocês o que vocês quiserem, se eu quiser ter esse tipo de leitura. Nós precisamos, como igreja, saber identificar mais quem são esses falsos profetas. Porque tem muita gente entrando num discurso errado do que Deus quer com esse momento de crise. E eu acho que aqui é um papel importantíssimo nosso da igreja. Além de ser educadora, de mostrar através da nossa vida e através das palavras que nós podemos proferir da nossa boca, identificar quem são esses falsos profetas. É que isso muitas vezes leva a discórdia, leva a enfrentamento, leva a você desconstruir ideias de pessoas, né? Isso realmente pode trazer algum tipo de sofrimento, tá? Eu gostaria de ler ainda aqui para vocês, eu não vou ler todos os textos, eu gostaria de ler só aqui o capítulo 7, do versículo 1 até o 6, que diz assim, estou no capítulo errado, só um pouquinho. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o espírito com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.
Por que você vê tu, o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. O que eu vejo? Que nós temos no momento atual muitas discórdias, muitos julgamentos, muitos entendimentos daquilo que a gente acha que é certo e aquilo que a gente acha que é errado. E quando a gente cai nesse tipo de julgamento e no momento atual nós temos muitos pensamentos divergentes, essa divergência ela tem trazido ira. E o que acontece é que a ira ela traz para nós situações de impulsividade. E as situações de impulsividade faz com que nós, muitas vezes, tomemos e tenhamos ações que não são ações cristãs. A impulsividade, irmãos, ela é muito traiçoeira para conosco mesmo. Porque a impulsividade causada pelos julgamentos, pelas divergências de entendimento, elas causam sentimentos de raiva, de ira, de discórdia, até de ódio. E de repente a gente encontra num campo que não é o campo cristão, que não é onde a igreja deve estar, que não é o papel da igreja entrar nos julgamentos do que as pessoas estão fazendo. Pelo menos não é isso que Jesus Cristo está falando aqui. O juízo, necessariamente dentro de um contexto desse, ele pode se tornar motivo de discórdia. E quando a gente leva para a questão da discórdia, da ira e do ódio, vem um fator que, na última instância, ele acaba querendo que as pessoas comecem a se vingar. A se vingar. E daí tudo perde o sentido. E daí a gente não consegue encontrar cristianismo dentro disso. A igreja ela deve ser pacificadora no momento desse. A percepção de um Deus que traz paz, que traz alento, que traz cuidado, que traz segurança para as pessoas. Mateus 6, 5, 13. De 5 a 13. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem-se que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe porque tens necessidades, antes que lhes peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares... Desculpa, era até o 13. Aqui ele ainda vai finalizar, porque se perdoares. O papel da igreja, nesse momento de crise, é a oração. É a campanha de oração, é o jejum, é a tua vida diária de devoção, mas é a oração sem cessar, é o buscar a cada dia a presença de Deus nesse momento junto com a gente. E eu queria concluir aqui com Mateus 6, 25 a 34,
que ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que estáis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esse texto de Jesus Cristo do Sermão do Monte, nós lemos praticamente quase o Sermão do Monte inteiro, mas ele, na minha visão, ele é o porto seguro. No meio de tanta situação difícil, tanta inquietação, tantas brigas, tantas pessoas sofrendo com enfermidades e crises financeiras, nós temos um Deus que é o nosso porto seguro. O papel da igreja, ao meu ver, irmãos, aqui como é uma live, a gente não tem como os irmãos falarem, ou podem escrever ali se quiser, mas o papel da igreja é esse. Nós temos uma relevância enorme, porque aqui a gente fala do que realmente importa para o ser humano. Então, educar as pessoas, discipular as pessoas, mostrar o caminho feliz que existe nas bem-aventuranças que Jesus falou, fazer a identificação dos falsos profetas, pessoas que estão falando coisas que não identificam nada com o cristianismo. Enquanto nós optarmos por julgar as situações e não tivermos o olhar de cuidado que Jesus Cristo tinha, nós não vamos sair das discórdias. A igreja deve orar. A igreja deve ser o porto seguro para as pessoas. Eu gostaria realmente que os irmãos meditassem sobre esse papel da igreja. O que nós, como Igreja Cristã Independente de Jundiaí, podemos ser relevantes dentro desse contexto de tanta crise que nós estamos vivendo. Tem aqui a Rebeca pôs um comentário, deixa eu só colocar aqui. Se só conseguimos ter percepções de Deus, como podemos criar a ideia de Deus que não esteja afastada da realidade? Afinal, os sentidos não são muito confiáveis. Aí a Tina colocou aqui, não Deus de vingança, mas de amor e de acolhimento. E a Bíblia pode ser manipulável, como o Senhor disse. Deixa eu só ver se eu entendi a tua frase, tá, Rebeca? Se só conseguimos ter percepções de Deus, como podemos criar uma ideia de Deus que não esteja afastada da realidade? Afinal, os sentidos não são muito confiáveis. Isso, Rebeca, primeira coisa que eu queria, esse é o meu entendimento, tá? A partir do momento que você consegue ter uma definição completa de Deus, você basicamente está dizendo que você o conhece por completo. E você conhecer por completo pressupõe realmente muito conhecimento e muito poder. Como você mesmo disse que os nossos sentidos podem ser, não são tão confiáveis, realmente há mais um indício de que
a definição de Deus por completo, ela não pode ser colocada aqui. Como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 13, um dia nós nos conheceremos também como somos conhecidos, tá? Agora, como é que nós podemos criar uma ideia de Deus? É isso que nós estamos fazendo aqui. Através da percepção embasada aonde? Em Jesus Cristo. E aonde que eu vou encontrar esse Jesus Cristo? Nos Evangelhos. Né? Nós, presbiterianos independentes, temos Cristo como o nosso norte, como o nosso cerne, como aquele que nós devemos seguir. O pastor Eduardo, uma vez aqui nas nossas reuniões, falou qual que é o ideal dele de igreja, é que as pessoas fossem como Jesus Cristo. Né? Que as pessoas imitassem Jesus Cristo. E realmente essa seria, eu acho que aquilo que mudaria o mundo, né? E aquilo que mudaria o mundo. A Bíblia pode ser manipulável, tá? Ela pode, isso com certeza. Tanto é que você pode ver o tanto de igrejas que nós temos hoje, né? Igrejas cristãs, né? Por que nós temos muitos e nós não temos apenas a Igreja Universal? Né? Quem se apropriou desse nome foi a Universal, né? Mas a Igreja de Cristo ela deveria ser universal, né? Por que nós temos? Porque a gente faz os nossos entendimentos, né? Você deve ter os teus aí, cada um deve ter os teus. O que nos une? Jesus Cristo, né? Então, mas a Bíblia dá muitos indícios e os Evangelhos, quando você olha a Bíblia e você põe como filtro a leitura na Bíblia embasada em Jesus Cristo, você consegue clarear muito a sua mente e você consegue clarear muito o entendimento de Deus como aquele que realmente está junto conosco, tá? Irmãos, eu queria concluir. A igreja relevante é aquela em que as pessoas se sentem bem acolhidas. Essa é uma visão minha, tá? Não é uma definição bíblica, tá? Estou falando aqui de igreja, nós aqui. Tem a percepção de que podem confiar. Se percebem amadas e não julgadas. Essa é uma igreja que eu consideraria relevante para o nosso tempo atual. Irmãos, eu gostaria de concluir aqui com vocês. Se alguém tem mais, a Diná está colocando aqui, deixa eu só ver. Isso, Diná, isso mesmo, tá? É bem isso que eu estou falando. A gente percebe Deus, né? Como o Laio disse lá, o Billy Graham lá na Torre Gêmeas, né? Você vai definir ali Deus como Deus, mas a gente consegue ter uma percepção de onde que Deus estava ali. Acho que o Flamínio colocou lá antes, de que Deus é aquele que está junto, né? Deus estava lá nos bombeiros, né? Onde estaria Deus hoje no meio dessa pandemia de vírus, né? A gente poderia dizer hoje que Deus está no enfermeiro, no médico, né? Que em meio a toda essa que o vírus causa, estão lá na linha de frente aos técnicos de enfermagem, a zeladoria, aquelas pessoas que trabalham limpando os hospitais, né? Que estão em contato direto com o vírus, né? Deus está nas pessoas que acolhem aqueles que estão sem emprego, que estão sem comida. Deus está naquelas pessoas que cuidam uns dos outros, que se juntam, né? Qual que é o símbolo principal do cristianismo e qual é o símbolo principal que está na igreja? É a mesa, né? O que é a mesa de Jesus Cristo? É onde todos se sentam, onde todos são iguais, né? Eu acho que esse é o grande propósito de Deus. É isso aí. Irmãos, agora já é 10h45, acho que a gente já está no nosso horário. Eu queria agradecer vocês. Basicamente aqui, só recapitulando, nós fizemos uma diferenciação aqui entre definição e percepção de Deus. Nós falamos um pouco sobre as crises que a gente enxerga hoje nesse momento no Brasil. Nós identificamos
formas de percepção de Deus que as pessoas têm, né? E daí as pessoas têm as suas, e nós mostramos um caminho aqui embasados no Sermão do Monte de Jesus Cristo, né? E dentro do Sermão do Monte de Jesus Cristo nós encontramos um caminho de relevância da igreja para os tempos atuais, tá certo? Ainda estamos falando aqui, deixa eu só ver se tem alguma coisa para me comentar. A Rosângela está colocando aqui que eu citei o livro de Jó, né? Como aquele que... o Jó tinha acho que o Jó tinha uma definição clara de Deus, né? E daí ele acabou descobrindo que não era bem aquilo, né? E depois que tudo aquilo de sofrimento que ele passou por muitos sofrimentos, ele chega no final à conclusão de que ele falou de coisas que ele não conhecia, né? E depois ele é restaurado. Irmãos, graças a Deus a gente conseguiu aqui fazer uma live. Eu fiquei um pouco aqui inseguro, o Roberto me ajudou bastante, mas eu imagino que esse vai ser um formato interessante para a gente conversar um pouquinho sobre a Bíblia, estudar mais a Bíblia, tá certo? Eu quero agradecer vocês por esse momento, quero desejar que vocês tenham um ótimo domingo, quero convidar para os próximos 7 horas da noite, né? Não vai ser ao vivo ainda, esse a gente está editando ainda, mas a gente está trabalhando aqui para a gente retomar os nossos cultos ao vivo, mesmo que de forma online, tá? Mas eu quero desafiar vocês a convidar as pessoas para que nós assistamos nosso culto à noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. A gente tem agora, só eu encerro com você. Não, Você vê que aqui a gente faz tudo ao vivo. O Roberto Estamos nós dois aqui ao vivo. Queria também agradecer vocês aí. Foi muito bacana a participação. Obrigado, pastor Mateus. E a nossa próximo caminho agora, já indo para o encerramento, é lembrar dos aniversariantes. E depois a gente vai fazer uma oração e encerrar a nossa EBD. Eu vou pedir para o pastor Mateus, então, conduzir esse momento dos aniversariantes. Quem que são? E aí a gente agradece pela vida deles, faz uma oração e encerra a nossa escola dominical. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Foi a Leslie e o Nicolas? E o Dak está aí também? Não. O Nicolas é filho da Leslie. Da Thaís do Yodak. Tá. Leslie dia 25 e Nicolas dia 29. Nós vamos orar então, irmãos, e encerrar com a oração do Pai Nosso, tá bom? Senhor Deus, eu agradeço por esse momento, eu agradeço por esse estudo que nós fizemos. Te peço, Pai, que ele possa ficar nos nossos corações e que a gente consiga levar essa mensagem para frente, Pai, que cada dia mais e mais sejamos uma igreja relevante nos tempos atuais. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor dê um bom domingo para nós, abençoe a vida de cada pessoa, abençoe o almoço e que o nosso culto à noite também possa ser uma bênção. Agradeço, Senhor Deus, pela vida da Leslie e do Nicolas, ó Pai, que fizeram aniversário, que o Senhor esteja dando paz ao coração deles, dando saúde, dando alegria, que eles se sintam confortados no Teu Espírito, e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor lhes deu mais um ano de vida, e te pedimos que o Senhor ainda dê muitos outros, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Vamos encerrar com a oração do Pai Nosso, irmãos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É isso aí. Bom dia para vocês, bom domingo, e a gente espera vocês no culto hoje à noite, 19 horas, através desse mesmo canal, e beijamos junto aí. Deus abençoe a todos.